Apocalipse 1, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, Filadélfia, Laodiceia, a ICR de Maceió. Também, viu? Também é nós. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio destes 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, irmãos. Meus queridos, o texto que nós lemos vai falar de uma experiência extraordinária de João, o evangelista. João foi o último apóstolo do colégio apostólico a morrer. E diz a Bíblia que ele foi isolado numa ilha chamada Patmos, por conta da palavra de Deus. Porque estava pregando a palavra de Deus. Porque estava fazendo a vontade de Deus. E por conta disso, ele foi perseguido, foi preso, e os presos de Roma, naquela época, os piores presos, os ditos marginais, que estavam às margens das leis romanas, deveriam estar isolados, presos numa ilha chamada Patmos. João aqui já estava velho, já era um homem avançado em idade. E o que dizer, irmãos, de uma prova como essa? Nos últimos dias da sua vida, isolado, preso numa ilha, e há, irmãos, até historiadores que falam, não está na Bíblia, preciso dizer, mas vou contar, porque alguns historiadores falam que esses presos que eram levados para a ilha de Patmos, eles eram jogados num óleo quente. Lá. A Bíblia não fala sobre isso, mas vai falar que ele estava preso e isolado nessa ilha. Depois de velho, ele poderia, naquela oportunidade, perguntar: Senhor, por que é que eu estou aqui? Se eu sou o discípulo a quem o Senhor ama, se eu sou um apóstolo amado do Senhor, se eu reclinei a cabeça sobre o teu peito, por que então, Senhor, que o Senhor
me deixou nessa situação, preso, isolado na ilha de Patmos. Eu queria dizer para os irmãos que há provas que Deus permite, que são muito difíceis, é verdade. Mas pense em uma coisa, meus queridos e amados irmãos, todas as vezes que o servo do Senhor passa por uma prova como essa, é porque Deus quer revelar a sua glória. É porque Deus quer revelar o seu poder. Deus quer revelar algo extraordinário. E não foi assim, não foi diferente, irmãos, com João. João estava isolado na ilha de Patmos, de repente ele foi arrebatado em espírito. Foi arrebatado para ver, irmãos, o Apocalipse. Ver coisas extraordinárias que ninguém antes tinha visto ainda. Meus irmãos, um dia, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser arrebatados. E nós vamos ver coisas que nós nunca vimos antes. Um culto como esse, irmãos, glorioso. A presença do Senhor é viva, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho, irmãos, porque lá na glória, com os corpos transformados, onde não mais existirá o pecado, não vai existir mais dor, não vai existir mais luta, não vai haver mais sofrimento. Lá nós vamos ter corpos de anjos e junto com os anjos nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Seremos arrebatados como João foi. A Bíblia diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor e ele ouviu uma voz como de trombeta falar com ele. Uma voz estrondosa. Aqui, voz de muita trombeta. Lá na frente, voz de muitas águas. Um estrondo falou com ele. Uma voz poderosa, impactante, falou com ele. Deixa eu dizer você uma coisa, meu irmão, que você que chegou aqui nessa noite. Há uma voz que está falando hoje com você. Há uma voz que hoje está falando ao seu coração. Não é a voz de homem, porque a voz de homem é fraca, é falha e não atinge a alma. A voz de muitas águas, a voz de trombeta é a única que pode penetrar no seu coração, pode falar a sua alma, e essa voz tão penetrante, tão maravilhosa, é a voz de Jesus, do nosso Senhor. A Bíblia diz que essa voz diz: escreve no livro aquilo que vês e destina para as igrejas. Mandou escrever, irmãos. Era a mensagem do Apocalipse para as igrejas distribuídas na Ásia. Hoje, se essa carta fosse escrita, era escrita para as igrejas distribuídas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E todo o projeto revelado no livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Que coisas são essas, irmãos? A vida da igreja e o final de todas as coisas. O arrebatamento da igreja, o julgamento do anticristo, tudo está aqui no livro do Apocalipse. E o Senhor disse: escreve. Eu queria fazer um paralelo com aquelas experiências que Deus quer fazer conosco. Inclusive no dia de hoje. O Senhor está dizendo para você: escreva, porque aquilo que eu vou fazer na tua vida é poderoso. Escreva, porque aquilo que eu vou fazer é maravilhoso. Escreva, porque, irmãos, porque a experiência que vem na nossa vida
fatos que acontecem, às vezes a gente esquece, mas se a gente anotar, a gente nunca mais vai esquecer. E o Senhor está dizendo isso para você. Escreva, minha irmã, porque aquilo que eu vou fazer na tua vida é poderoso. Escreva, varão, porque aquilo que eu vou fazer na tua vida é poderoso. E quando ele voltou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais que falam das 7 igrejas. E viu no meio dos 7 castiçais Jesus. Mas veja, irmãos, que diferença. Jesus do alto da cruz era o varão de dores, o oprimido, o moído, o castigado, o cuspido, o ultrajado, o esbofeteado, aquele que estava sangrando, aquele que estava desfalecendo, aquele que estava se derramando em sangue. Aquela foi a última imagem das pessoas a respeito de Jesus. Não dos discípulos, das pessoas que viram Jesus ser crucificado. E aí, quando João é arrebatado, que ele olha, vê um homem diferente. Não vê um homem machucado, oprimido, castigado. Não. A Bíblia diz que virando-me, viu o Filho do Homem vestido de um linho, todo comprido. Nos seus peitos tinha um cinto de ouro que fala da verdade. O linho fala da santidade. A cabeça e os cabelos brancos falam da santificação, da santidade, na cabeça, na mente do Senhor. E os olhos como chama de fogo, esse fogo que está sendo derramado sobre a sua vida, essa chama que está ardendo no nosso coração, essa presença maravilhosa, as chamas dos olhos de Jesus que estão postos sobre a sua igreja. Então, irmão, eu posso crer, e você pode crer, que você nunca vai ter os olhos de Jesus desviados de você. Os olhos dele estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração. É aquilo que diz a palavra do Senhor. E os pés dele é como um latão reluzente, um latão que reluz, fala da justiça de Jesus. Quantas vezes, na prova que nós estamos vivendo, nós dizemos: Senhor, será que o Senhor não vai fazer justiça? Senhor, será que o Senhor não vai fazer justiça na minha causa? Será que o meu problema, se o Senhor não vai resolver? Será que Deus não vai fazer justiça? E eu queria dizer para os irmãos que os pés de Jesus é pés como latão reluzente. Isso significa que são pés que fazem justiça, mas não é justiça no meu tempo, mas é no tempo dele. Louvado seja o nome. Ele faz justiça. E esses pés são refinados na fornalha da cruz que Jesus passou. Veja, irmãos, que diferença. Os pés de Jesus na cruz eram pés com cravos. Os pés com Jesus na eternidade é pés como latão reluzente, brilhando, 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 brilhando. Tamanha é a glória de Jesus na eternidade. E a Bíblia diz que na destra dele tem as 7 estrelas que falam das igrejas. Que nós já lemos aqui que igrejas são essas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas a Bíblia diz que o seu rosto era como um sol. É por isso, irmãos, que ninguém consegue ver Jesus. Porque ninguém consegue olhar para o sol. E esse Jesus que nós servimos, a face dele é como um sol. Isso significa que todo aquele que se achega a ele não pode estar em trevas, porque ele é o sol. E quando o sol está presente, as trevas vão embora. Porque irmãos, que nós estamos sentindo a presença de Jesus nesse culto de uma forma tão especial. É porque o sol da justiça está brilhando aqui nesse lugar. O sol está brilhando.
E quando o sol está, não tem trevas, não tem pecado, o pecado vai embora. Meus queridos, o pecado tem que ir embora da nossa vida. Você precisa ter consciência de que você precisa abandonar o pecado, porque o sol da justiça chegou, e onde ele está, não tem pecado. Então, meu querido, abandone o pecado, abandone aquilo que não glorifica a Deus, renuncie o velho homem, viva uma nova vida, porque o sol está brilhando, o sol está brilhando, Jesus está brilhando, Jesus está brilhando, a glória dele está brilhando, o fogo dele está brilhando, o poder dele está brilhando. A palavra do Senhor diz assim: quando vi cair aos seus pés como morto, não pôde suportar o peso da glória de Jesus. O Jesus que o mundo conhece, as pessoas batiam na cara dele, os soldados batiam na cara dele, pegaram a coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça, pegaram a cana e metiam na cabeça de Jesus, e cuspiam nele, e diziam: se tu és o rei de Deus, desce daí. Mas o Jesus que está na glória é diferente. Ele que está na glória é diferente, porque aquele que olha para ele cai. O Império Romano até parecia para a humanidade que teve poder sobre Jesus, mas era o Jesus encarnado, é aquele que estava aqui, e ele estava ali para cumprir o propósito do Pai. Ele veio se entregar, então na verdade a força do Império estava sobre ele, foi porque ele quis. Mas aquele que está lá na eternidade, o Jesus que morreu, mas ressuscitou, que está vivo para todo sempre, todo aquele que olhar para ele precisa cair, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda língua, todo joelho vai ter que cair por terra. Existem muitos hoje que zombam do Evangelho. Jesus, que zombam na cruz, está tudo certo, mas haverá um tempo que esse Jesus se colocará de pé no seu trono para julgar as nações, as tribos e as pessoas, e todo mundo tem que se curvar e dizer: eu estou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aí caiu aos pés como morto. E aí a mão do Deus que é todo poderoso, a mão direita, foi colocada sobre João. E essa mão que tocou é a mesma mão do cravo na cruz, mas não é a mão da acusação. Deus não te chamou para acusar você do seu pecado, de mostrar as suas falhas, então o Espírito convence você do seu pecado, mas Ele não veio expor você, Ele veio convencer você de que você precisa renunciar ao pecado. Mas essa mão, quando tocou João, imediatamente uma voz disse: João, não temas. Eu quero dizer para você, meu irmão, não temas, o Senhor é contigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não temas, o Senhor é contigo. Eu quero dizer para a igreja: não temas, o Senhor é contigo. Eu quero dizer para todos aqui: não temas, o Senhor é contigo. O Senhor disse: eu sou o primeiro e sou o último. Ele é eterno, primeiro, último, eterno. O mundo, irmãos, o mundo faz os seus ídolos baseado num pensamento, numa filosofia. Mas tudo isso aí não é Deus. O único Deus é aquele que é primeiro e último. É o Alfa e o Ômega. É o Deus verdadeiro. É aquele que tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus falou com ele: eu sou o primeiro, o único, e disse assim: e que vivo e fui morto, mas estou agora vivo para todo sempre. Ora, meu querido, Jesus precisava da prova inequívoca para João e para nós, de que ele morreu, mas ele está vivo.
Ele morreu, mas ele está vivo. Ele foi crucificado, mas agora ele está vivo. Ele foi ultrajado, mas agora ele está vivo. Ele apanhou, mas agora ele está vivo. E digo mais, esse Deus que está vivo, que tem peso como latão, reluzente de olhos, como chama de fogo, ele um dia voltará para buscar a sua igreja. E ele disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Imagina, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor desceu à sepultura. Fica imaginando o adversário rindo, porque o intento dele foi alcançado, matar Jesus. E o adversário é que tinha nas suas mãos a chave da morte, porque ele matou Jesus. Eu fico imaginando Jesus descendo ao lugar onde o adversário está. Onde ele está? Nas profundezas do abismo. E quando chega lá de frente ao adversário, Jesus olha para ele e diz assim, me dê a chave. Me dê a chave. A chave da morte eterna me dê. Me dê. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Isso significa o quê, meus irmãos? Que só vai para o inferno quem quer. Mas aqueles que aceitaram Jesus não provarão a segunda morte, nem irão para o inferno. Antes subirão para morar com o Senhor na sua eternidade. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? Os aguilhões que prenderam Jesus. Onde está esse poder? Foi vencido por Jesus quando ressuscitou no terceiro dia. E eu queria dizer para a igreja que ele repete a frase e diz assim: escreve todas essas coisas que tem visto e as que vão acontecer. O Senhor está mandando agora, irmãos, escrever. Há coisas que você já está vendo. E o Senhor está mandando escrever. Mas há coisas que você não viu ainda. Mas Deus vai para frente na tua casa. Deus vai fazer na tua família. Deus vai fazer com os teus filhos. Deus vai fazer no teu trabalho. Deus vai fazer. E Ele está mandando escrever. O que você viu, aquilo que você viu, é fácil de escrever. Porque você já viu. Mas aquilo que você não viu, como é que você vai escrever? Como é que você vai escrever aquilo que você não viu? Mas aquele que é primeiro e último, ele conhece tudo. Ele sabe tudo. E ele sabe que o seu casamento vai ser restaurado. Ele sabe que os seus filhos estarão aqui na presença do Senhor. Ele sabe que os netos serão libertos, que os sobrinhos serão curados, que a igreja será restaurada, que haverá salvação de vidas, que o Senhor derramará a sua glória. E ele está dizendo, escreva. Você está escrevendo? Pega a caneta e escreva. Escreva que o Senhor está proclamando agora a vitória da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E bem, irmãos, vamos glorificar, vamos bendizer. Pode escrever, escreva, meu irmão, escreva.